João Vitor coordena o setor responsável pelo EAD na UFAM e vai trazer para a gente um pouco do panorama, né, como eles vêm executando o EAD na UFAM e eventualmente falar um pouco sobre o Reúne e a UAB. Só para a ciência, João, a gente vai ter como colaboradores aqui, após a sua fala, né, a gente vai ter os 30 minutos de fala e depois vamos abrir para... que o senhor pode se estender, sem problemas, e aí a gente vai ter uma parte de discussão, intervalo, e posteriormente a gente vai trazer a outra colaboradora, que o senhor mesmo indicou lá, a Joana, da CAPES, ela vai fazer uma fala também, trazendo um pouco do panorama da UAB aqui para a gente. Perfeito. Então, obrigado a todos. Está com a palavra, João. Tá, então bom dia, né, os colegas aí, professores que estão trabalhando no PDI da UFOPA. De antemão é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, e demonstrando também a disponibilidade da UFAM, que estamos aí tão pertinhos, né, em estreitarmos esses laços e, né, colaborar para a educação no norte do país. A nossa experiência, né, como EAD, ela vem desde do início de uma discussão em 2004, quando a gente autoriza a educação à distância na UFAM, e em seguida a gente cria na nossa organização administrativa um centro de educação à distância como um órgão suplementar. Então, a gente sabe que tem algumas universidades que a Secretaria de Educação à Distância, o Centro de Educação à Distância, né, ou nomes parecidos com isso, às vezes funcionam como secretaria, às vezes como órgão suplementar. E no nosso caso, a gente percebe que o órgão suplementar, ele trouxe, né, resultados mais concretos e robustos, porque a gente ganha, de certo modo, alguma independência em algumas ações e consegue fazer um trabalho mais sólido, né, desde 2007 até o presente. E aí, inicialmente, a gente começou a trabalhar 100% com a Universidade Aberta do Brasil. Então, a gente está num processo de amadurecimento, né, com fortalecimento para as políticas de educação à distância, mas, de forma geral, a gente trabalhava junto, né, como um órgão suplementar. Todas as ações de educação à distância da universidade, elas permeavam pelo Centro de Educação à Distância, e a gente dialogava sempre com as unidades acadêmicas. Então, a gente sempre fala, o Centro de Educação à Distância, ele não possui nenhum curso de educação à distância. Ele só faz, né, o diálogo, a padronização, né, os referenciais de qualidade e os processos formativos, né, de acolhimento de aluno, de formação de professor, da gestão de toda a parte de TI para o funcionamento das plataformas. Então, toda essa parte, a tecnológica, né, e a didática pedagógica, né, por definições metodológicas e a organização da oferta de EAD na universidade permeia pela discussão do Centro de Educação à Distância. E um outro ponto que eu acho que é importante também dentro da nossa estrutura administrativa é que o Centro de Educação à Distância tem professores com lotação no Centro de Educação à Distância. Então, por exemplo, eu vim de vaga de Reúne, né, isso em 2012, na verdade 2010, com lotação já para o Centro de Educação à Distância. Então, isso fortalece as nossas ações, né, e permite que a gente consiga também ter dedicação exclusiva ao desenvolvimento da EAD. Por meio, né, da Universidade Aberta do Brasil, nós já ofertamos cursos no estado do Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. Então, a gente teve essa atuação aí em todos esses estados, porque, né, do ponto de vista da Universidade Aberta do Brasil, o Polo AB pode receber curso de qualquer instituição, de qualquer lugar do país. E aí a gente tem duas possibilidades, né? A prefeitura ser a mantenedora do polo, o Estado ser mantenedor do polo, ou a gente ter também polo associado. E aí eu já havia conversado também com o Cauã a respeito da própria unidades da UFOPA se, né, credenciarem como polo associado para que possa receber, né, cursos em AD ou de parceria de outras universidades ou até mesmo as ofertadas por vocês.
porque aí a gente cria mais possibilidades. Então, ter em cada unidade, por exemplo, uma secretaria de um polo, um laboratório de informática, isso poderia ser utilizado como uma estratégia dupla, né, tanto para as ofertas UAB quanto para ofertas institucionais. E aí depois eu vou chegar nas ofertas institucionais. Então, o sistema UAB, que depois a Joana vai explicar melhor, ele é 100%, né, financiado. Então, a gente tem um custo aluno que vem na forma de TED para a universidade, que ele, na verdade, para a nossa região norte, né, devido ao custo logístico, ele não é suficiente, tá? Já adiantando para vocês, mas, enfim, ou a gente, né, faz da forma que dá, porque a condição ideal, se a gente esperar, a gente não faz nada. Então, os professores recebem bolsa, coordenador recebe bolsa, tutor recebe bolsa. Então, a gente tem uma estrutura didática que é organizada mediante um padrão de fomento. E, por outro lado, o que a gente tem encaminhado? Para um processo de institucionalização da EAD, né? Já discutindo uma política de EAD que atenda a cursos que possam ser trabalhados em rede, que eu acho que é uma forte possibilidade para vocês, né? Cursos que aconteçam na sede, né, com oferta 100% EAD, também institucionalizado, e cursos com parcerias com prefeituras, também institucionalizado. E quais seriam essas estratégias? Né? Então, por exemplo, na nossa situação aqui que a gente é multicamp, a gente tem cursos que eles diminuíram significativamente a demanda local porque são municípios pequenos. Então, se a gente pega, por exemplo, cursos que em unidades, por exemplo, tem unidades que têm curso de administração, curso da área de ciências sociais. Se a gente junta esses cursos, por exemplo, igual já existe o interesse de abrir um curso de contabilidade como oferta especial em rede. Então, a gente pega várias unidades, como Benjamin Constant, Coari, Itacoatiara, junta esses professores, a gente faz um curso à distância, em que são abertas turmas regulares, né, de 30 a 40 alunos em cada uma dessas unidades, e os professores, né, das diferentes unidades colaboram em diferentes disciplinas. Então, a gente gera aluno para todas essas unidades, né, diplomado vinculado a cada uma dessas unidades, as vagas são distribuídas dessa forma, mas a execução do curso é feita de forma, né, colaborativa pelos professores que estão em diferentes unidades acadêmicas. E essa possibilidade também, né, ela não precisaria da figura do tutor. Então, a gente conseguiria executar 100% institucional. Por quê? O tutor, ele é importante quando a gente tem uma ampliação do número de vagas. Né? Então, se você abre turma, igual agora a gente vai abrir uma turma institucionalizada com apoio das prefeituras, que são 600 vagas. Um professor não consegue acompanhar uma turma de 600 alunos. Mas se a gente tem um curso institucionalizado com turma regular de 30, 40 alunos, né, o mesmo trabalho que o professor teria em sala de aula para acompanhar aqueles alunos, né, ele faria o acompanhamento no ambiente virtual. Então, é perfeitamente possível a gente ter entradas regulares de cursos à distância, né, vinculados à sede, né, o campus da universidade, sem precisar ter em vários municípios. E qual a vantagem disso? Alguns cursos, como, por exemplo, a gente tem tido aqui algumas dificuldades com o curso de licenciatura em Química, que ele é noturno e aulas aos sábados. Quando a gente pensa, né, que não está entrando aluno, né, suficiente para o preenchimento das vagas, a gente percebe que existe, de certo modo, uma dificuldade de que quem estaria interessado, por exemplo, consiga frequentar todas as aulas à noite e aos sábados, por questão de trabalho, né, perfil de aluno. Então, a gente poderia pensar num curso à distância, né, e que a carga horária prática, por exemplo, fosse direcionada para um dia da semana, né, utilizando a infraestrutura local, e isso a gente ampliaria a possibilidade de atender, no caso de Manaus, não só a capital, mas outros municípios próximos, como Presidente Figueiredo, Manacapuru, né, Careiro. Então, a gente tem vários municípios aqui da região metropolitana que poderiam ser atendidos se a gente tivesse, né, um curso à distância funcionando na sede.
Outra possibilidade que a gente começou a discutir foi o caso, por exemplo, da licenciatura em Ciências Sociais, que é um curso também que teria um perfil interessante para ser ofertado 100% à distância, porque ele já tem o bacharelado e estavam pensando em construir a licenciatura, para não ser uma licenciatura presencial. Então, se a gente começar a pensar, né, na necessidade de discutir uma política institucional, que é o que vocês estão fazendo, para que contemple tanto a virtualização de algumas disciplinas, né, que às vezes é comum a vários cursos e que tem bastante retenção. Então, a gente também tem aí estratégias de combate à evasão, que a gente pode trabalhar com disciplinas à distância, como, por exemplo, disciplinas de cálculo, que aqui a gente tem bastante retenção e é comum a inúmeros cursos de engenharia. Então, se a gente faz oferta contínua à distância, né, paralelamente às ofertas presenciais, a gente aumenta a possibilidade do aluno conseguir manter, né, o fluxo de disciplina, já que a gente sabe que ela é pré-requisito e faz uma despriorização muito grande dos alunos. Então, acho que a grande questão da gente contemplar e amadurecer o processo da EAD na instituição não é pensar que a instituição está caminhando para uma virtualização e que isso vai competir com o presencial, mas é justamente a gente acreditar que a gente vai aumentar as possibilidades para os alunos, tanto para os alunos do ensino presencial, que vão poder ter mais flexibilidade curricular, né, e garantir um maior sucesso desses alunos e combatendo a evasão, quanto garantir também, né, que a educação chegue aonde ela precisa chegar, né, naqueles locais que a gente sabe que a região norte ela tem um problema de logística muito maior, né, de cidades mais isoladas, né, questões sociais de maior vulnerabilidade, que afetam, de certo modo, a entrada e a permanência dos alunos. Então, a educação à distância ela contribui nesse sentido. E uma outra questão, né, é a colaboração da gente potencializar os nossos cursos e as nossas ofertas por meio de cursos em redes, no caso das unidades, né, das universidades que são multicamp. Então, esse é um processo que a gente está começando a discutir na UFAM, para avançar também nesse campo, nessa integração das unidades do interior. Tá? E aí, recentemente, qual é a última experiência que nós estamos tendo? Né? Então, a gente falou das que são exclusivamente sob responsabilidade da instituição, seja ela financiada pela OAB, ou seja ela institucionalizada, né, em rede, ou de cursos com disciplina virtualizada, ou 100% virtualizada, mas de forma com entradas regulares similares ao presencial. Uma outra possibilidade que nós estamos em fase de teste é um curso à distância, 100% institucionalizado, em parceria com as prefeituras. Então, nós estamos oferecendo um curso de tecnologia em gestão ambiental a 25 municípios do estado do Amazonas, em parceria com a prefeitura, que foi resultado de um termo de cooperação técnica, né, que está participando dentro de um programa do Reúne Digital, que foi lançado, né, há 2 anos atrás pelo Ministério da Educação. Então, veio um aporte, né, um recurso inicial para montagem de laboratórios, de estúdio. Então, teve uma aquisição inicialmente, vagas também de docente, mas, de certo modo, né, apesar desse aporte inicial, é uma oferta que a gente pode explorar 100% institucionalizada. E como é que a gente está trabalhando dessa forma? Então, a gente fez um edital, né, uma chamada pública, aos municípios interessados em criar um polo de apoio a cursos à distância da Universidade Federal do Amazonas. Então, esse polo, ele não recebe outros cursos, né, como o polo da UAB, mas o nosso objetivo é que, uma vez estruturado esse polo municipal, a gente converta em polo UAB, porque assim a gente consegue também colocar outras ofertas dentro da UAB, quando tiver edital, e o município também se favorecer de outras instituições que têm outros cursos e que têm interesse em ofertar. Então, a gente não quer também trabalhar com exclusividade, né? A gente quer potencializar que a educação chegue. Então, essa é uma forma da gente começar a articular com os municípios, né? Eles começam com o polo municipal e depois transformam em polo OAB. E aí, esse polo municipal, como a gente não tem financiamento para pagar bolsa de tutor, coordenador de polo, nada disso,
qual foram as condições que nós colocamos aos municípios. Os municípios, então, que tiver interesse em receber um curso da UFAM, eles precisam criar um polo por meio de uma lei municipal, que é um pré-requisito também da UAB, então já facilita depois essa transição para polo UAB, e também dá uma segurança, né, jurídica para a gente, para não mudar a gestão e depois o processo parar pela metade, porque quando o mantenedor é a prefeitura, a gente acaba tendo uma dificuldade, né, e um risco um pouquinho maior da manutenção quando muda a gestão. Mas, além disso, a gente pediu que o prefeito, né, além da criação do polo municipal, ele indicasse no mínimo, né, 2 servidores do seu quadro da educação, para que fosse afastado da sala de aula, né, então deveria ser professores, né, com experiência já na educação básica, para que eles atuassem como tutor e como coordenador de polo. Então, o município, ele utiliza já de uma infraestrutura de uma escola que exista no município, que já tem laboratório de informática, para funcionar como um polo de apoio presencial, e ele faz só a cessão de 2 servidores, né, da Secretaria Municipal de Educação, para atuarem como tutor e coordenador de polo. E, então, assim, não onera para a prefeitura, a gente encontra uma solução para falta de financiamento para apoio de tutor, e aí a gente consegue executar o curso, né, com um número de vagas maior. Então, por exemplo, nós teríamos 600 vagas, 25 municípios, e todos esses municípios contando com coordenador de polo e com tutor. E aí a gente entra, né, na nossa contrapartida, nós fizemos os cursos de formação desses tutores, o curso de formação desses coordenadores de polo, num primeiro momento, né, em curso autoinstrucional, à distância. Num segundo momento, a própria prefeitura financiou a vinda deles para o encontro presencial, nós fizemos um workshop com eles para essa troca de experiência, né, e para esse segundo momento da capacitação, e tem funcionado muito bem. Então, a gente tem tido essas experiências, né, no sistema da UAB, que será melhor detalhado, que acaba definindo um pouco a nossa estratégia didática, mas nas ações de AD institucionalizadas, a gente tem uma liberdade didática maior, de pensar em só disciplinas virtualizadas, acho que isso precisa ser contemplado, né, na política institucional, cursos inteiros à distância, mas com entradas, né, de 30, 40 alunos, igual seria no presencial, que aí não dependeria dessa equipe de apoio, e cursos com parceria com as prefeituras, onde a prefeitura faria essa contrapartida desses profissionais de apoio. Mas o que é interessante, né, que é necessário isso repensar na estrutura administrativa da universidade, é a criação de uma unidade, ou como secretaria, ou como órgão suplementar, de desenvolvimento da educação à distância com uma equipe multidisciplinar, porque é a nossa equipe multidisciplinar, né, de servidores, que promove as ações de extensão, as ações de pesquisa em EAD, as articulações, né, com prefeitura ou com as unidades acadêmicas, né, igual neste momento eu estou aqui com vocês, né, trazendo essa experiência, então eu faço isso também nas unidades acadêmicas, porque a gente sabe que a EAD não é um consenso institucional, muitos professores são contrários, né, acham que não serve para o curso deles, e aí o que a gente sempre tenta dialogar é que, assim, a gente não precisa que a universidade tenha, né, 100% de apoio à EAD, que todos os professores concordem, porque não é isso, né, a EAD não precisa ser consenso, ela só precisa ter a liberdade e ter, né, as premissas e a política bem definida para que aqueles cursos e aqueles professores que estão dispostos a fazer, possam fazer de forma, né, com qualidade, de forma regulamentada. Então, o que a gente precisa é regulamentar para aquele grupo que quer fazer, consiga fazer, porque são ações que somam, né, na universidade. Ela não compete com presencial não vai acabar, mas a gente precisa ampliar as possibilidades dentro da universidade e aproveitar, né, os pontos positivos e as estratégias que a AD, né, ajuda a alcançar. Então, acho que esse é o ponto, né? Então, assim, eu dialogo com muitas unidades acadêmicas, com muitos departamentos, alguns
as conversas não avançam, né, porque eles entendem que não é para eles, apesar, né, de eu acreditar que é para todos. A questão é como fazer, porque as pessoas às vezes acreditam, né, que vamos virtualizar um curso, né, vai ser aula como era do ensino remoto, e não é assim. Ou eles pensam, né, que o professor vai ser subutilizado, e não é assim, o professor continua sendo, né, o responsável por tudo, e coordenando tudo, e elaborando, e acompanhando, e fazendo todo o trabalho que faria igualmente no presencial. Às vezes eles acham, né, mas o meu curso tem muita discussão, ou tem muita prática, tem muita troca em sala de aula, e a distância não funcionaria, e aí a gente sabe que, né, ter curso à distância não significa que não vai ter atividade prática, que não vai ter discussão, que não vai ter momentos síncronos, que a gente tem ferramentas tecnológicas para realizar todas as ações, né, didáticas, pedagógicas, e atingir os mesmos objetivos que teria no curso presencial. Então, a grande questão mesmo é conhecer as estratégias didáticas, conhecer a modalidade e adaptar para o que quer fazer. A tecnologia, ela tem que atender, né, as nossas necessidades didáticas, não a gente que tem que se moldar para caber dentro de um recurso tecnológico. E hoje a gente tem possibilidade de desenvolver qualquer tipo de ação, considerando, né, os mais diversos cursos, das mais diversas áreas, né, desde cursos de humanas, sociais, biológicas, da saúde, né, apesar que a gente sabe que tem alguns cursos que são mais conservadores, que têm mais resistência, mas a gente precisa pensar que não necessariamente também, às vezes, a discussão precisa ser um curso 100% EAD, mas a gente precisa começar a considerar disciplinas que possam, sim, ser virtualizadas e pensar, né, no aluno. Eu acho que o ponto maior de discussão é pensar que o nosso perfil de aluno hoje não é o mesmo de 20 anos atrás, a necessidade dos nossos alunos hoje são diferentes, né? A gente está formando profissionais que muitos deles vão trabalhar a vida inteira home office, né, que vão trabalhar com equipes aí, né, ou empresas do mundo todo, isso já é uma realidade, né, que vão depois passar por processos de capacitação nas próprias empresas, organizações, né, ou na própria escolhas pessoais da vida dele também à distância. Hoje em dia ninguém, né, as grandes corporações, ninguém está fazendo mais formação, as formações contínuas, elas são sempre virtualizadas. Então, assim, o mundo do trabalho, o mundo profissional hoje já exige essas habilidades, essas características. Então, a gente não contemplar isso nos nossos projetos pedagógicos, né, nas nossas políticas institucionais, é querer dizer que a gente hoje forma um profissional, né, com necessidades em algumas habilidades e competências que o mercado profissional exige, né, e a gente tem que pensar que, como universidade, a gente forma para a academia, mas também a gente forma para o mercado, né, a gente tem as duas frentes. Nem todo mundo que entra na universidade quer seguir carreira acadêmica. Eles querem, né, entre outras coisas, se a gente pensar todo o projeto pedagógico, existe o perfil profissional, e o perfil profissional não é só acadêmico. E aí a gente tem que pensar que, como as tecnologias que hoje estão presentes, né, em todo o mercado, se fazem presente no nosso processo, né, de ensino-aprendizagem. Então, eu trouxe aqui algumas reflexões de algumas ações que a UFAM tem trabalhado, algumas frentes de discussões, né, e aí eu fico aberto para esclarecimentos, né, e depois, quem tiver oportunidade, quem tiver interesse também, o Centro de Educação à Distância, né, a gente tem o nosso site que tem algumas informações lá, que é sede.fam.edu.br, que lá consegue ver um pouco do nosso histórico, da nossa estrutura, mas, de forma geral, também eu fico à disposição para quando estiverem em Manaus, se quiserem vir conhecer o Centro de Educação à Distância. Então, acho que é isso, eu consegui resumir aí, né, em aproximadamente 30 minutos, para a gente ter um tempinho de discussão. Muito obrigado, João Vitor. Eu abro para inscrições. Professora Josiane. Bom dia a todos, todas e todes. Saúde a nossa vice-reitora aqui presente, todos os colegas. É uma pergunta, obrigada, professor, por
ter vindo aqui conversar conosco. Eu sou a professora Georgiene Oliveira, atualmente diretora de um campus fora de sede. Nossa sede é em Santarém e eu atuo no campus de Alenquer. Eu queria uma pergunta. Pela sua fala, além dos desafios infraestruturais, é o desafio de mudança cultural dentro da instituição. Eu queria que depois o senhor falasse quais foram as estratégias, porque eu vi aqui na minha cabeça assim, quem quer vem, quem não quer. Aí, lá no campus, a gente trabalha muito assim, professora, não vai dar certo. Eu falei, você fecha comigo, a gente vai lá, faz, daí no outro mês todo mundo quer, porque viu que deu certo, né? Então, mas eu sei que é um pouco radical, assim, que essa é a minha decisão. Aí queria lhe ouvir um pouco sobre isso, e mais uma vez, muito obrigada por estar aqui compartilhando conosco sua experiência e aprendizado. Passa a palavra. Tá, professora, então, isso é importante a gente pensar, porque a mudança cultural, acho que é o nosso maior desafio, né? A sociedade já pede por isso, mas internamente a gente tem algumas resistências. Como é que foi o nosso processo desse amadurecimento? Primeiro, como a gente começou pela OAB e tem pagamento de bolsa, esse é um fator muito importante para a mudança cultural, né? Quando tem pagamento de bolsa, rapidinho a cultura muda. Mas nem sempre tem bolsa. E aí, como não tem bolsa, né? O que acontece? A gente, até quando tem bolsa, né? A gente não obriga nenhum professor à adesão. Como é que a gente trabalha? A gente trabalha por meio de editais, até porque para pagamento de bolsa, né, tem toda uma legislação que precisa ser cumprida, de editais, etc., mas até as institucionalizadas, né, a gente trabalha com editais, então a gente entende que, assim, na nossa universidade, pelo número de docentes, a gente consegue ter professores interessados e disponibilidade de preenchimento dessas vagas na universidade como um todo, tá? Raras exceções, a gente pode abrir editais para professores voluntários externos, que também apresenta interesse. Então, o professor, né, se a gente não conseguir, de forma nenhuma, preencher essa vaga com o professor da casa, a gente pode abrir um edital para convocar, né, dentro do processo que já está regulamentado, de professor voluntário que se credencia no departamento. Acredito que também vocês tenham essas estratégias, e a gente sabe que existe, né, muitos aí mestres e doutores querendo oportunidades de docência para melhorar currículo, para futuramente ingressar numa carreira docente. A gente tem bons profissionais que poderiam colaborar dessa forma. Então, assim, essa é uma última estratégia. Mas, de antemão, o que a gente também já trabalhou paralelamente, isso foi o trabalho feito no início. Os professores, a nossa primeira estratégia de capacitação, ela funcionava como uma pós-graduação. Então, a gente fez uma lato sensu em produção de material didático para EAD. Então, os professores entravam num curso mais robusto, né, para se capacitar, produzir material e começar a se organizar didaticamente. Eu vejo que esse momento não precisaria mais, porque a pandemia deu uma acelerada e uma conscientização, assim, num grupo muito grande de professores para essas competências digitais. Então, talvez isso não seja mais necessário, mas no nosso histórico foi assim. E aí os professores, quando eles começaram a ter experiências da EAD, o que eles relatavam? Que isso ajudava no presencial. Porque no presencial, né, tem aquela questão da dinâmica da aula semanal, que muitas vezes, né, as coisas vão acontecendo ao longo do tempo, e para a EAD eles precisavam planejar e organizar e produzir todo o semestre, deixar a sala de aula do semestre inteira completa, montada, antes do início da oferta. Então, essa organização para a EAD, eles relatavam que ajudava na organização e no planejamento do ensino presencial. Então, que eles não eram mais os mesmos professores do presencial depois que eles tinham a experiência em EAD. E isso, né, no boca a boca ali, acabava surtindo um efeito positivo, porque os professores que estavam tendo experiência, estavam tendo uma experiência muito positiva, e eles estavam relatando essa experiência positiva para os seus pares. E, além disso, né, nós fizemos, assim, vários workshops, né, fizemos alguns livros de relato de experiência. Então, a gente fomentou também essa troca e essa exposição institucional por meio de eventos,
para relatar a experiência e dessa forma a gente demonstrar que as experiências estão positivas, né, que as experiências, né, estão acontecendo de maneira frutífera, e isso acabava contaminando outros professores. E de médio prazo, a gente começou a receber avaliação institucional de curso. E aí acontecia que tinha curso à distância que teve nota maior do que o curso presencial, ou igual, sendo 4 e 5. E aí, nesse momento que as avaliações externas começam a acontecer, a gente começa a tirar alguns argumentos, né, de uma equipe que às vezes era um pouco mais resistente. Então, a gente diminui a discussão, mesmo que ele não se interesse, mas pelo menos, né, pacifica essas ações e o fluxo acontece normalmente. Mas é esse trabalho, assim, que precisa de um tempo e de um estímulo. A gente fomenta por meio de workshops, por meio de publicação de evento, divulgação de pesquisa, né, que os professores fazem também pelas experiências que eles estão tendo na EAD, e isso vai estimulando uma maior adesão. Professora Solange. Professora Solange, nossa reitora. Bom dia, João. Muito obrigada pela oportunidade de te ouvir e saber um pouco mais da experiência da Universidade Federal do Amazonas, uma universidade vizinha, né, um estado vizinho aqui ao nosso estado do Pará, e uma universidade parceira também da UFOP em diferentes fóruns. Acho que a experiência de vocês pode trazer luzes importantes para a nossa iniciativa de configuração do modelo de oferta à distância nos nossos cursos de graduação. Já temos uma experiência de uma oferta de um curso de pós-graduação, doutorado em rede. A UFAM participa desse doutorado, é um curso presencial, é o primeiro autorizado no Brasil em nível de doutorado, em que utiliza a presencialidade mediada por tecnologia, está no projeto pedagógico do curso, e essa experiência tem sido debatida também na CAPES como uma possibilidade importante, uma alternativa importante de oferta de cursos no nosso país. Eu tenho algumas questões para te colocar a nível de dúvidas mesmo, né? Você citou que o formato de organização de vocês, a estrutura organizacional, ela segue um padrão da agência financiadora, então o padrão é do Fomento. Nós temos essa experiência na nossa universidade por meio de cursos especiais, exemplo do PAFO, Forma Pará, que é um programa do governo do estado, o Pronera. Então, a organização das estruturas administrativas, elas se dão também em função da estrutura do financiador. Então, acho que essa é uma estratégia também que nós podemos pensar para o modelo da educação à distância na nossa universidade. Mas a minha dúvida é em relação às disciplinas isoladas. Você falou um problema nacional de reprovação, alta taxa de reprovação em alguns componentes, aí você citou o exemplo de cálculo, e eu gostaria de lhe ouvir sobre essa experiência de oferta de disciplinas isoladas nos cursos de graduação e que são trabalhadas na modalidade à distância, e sobre as parcerias que vocês têm também com as prefeituras. No contexto de financiamento, a gente sabe que trabalhar com as prefeituras, ainda que reconheçamos as demandas, costuma ser em muitos momentos bastante complicado, né, porque elas têm a demanda, mas muitas vezes não têm o recurso suficiente para dar o suporte que a oferta necessita, e também tem uma alta rotatividade, né, mudanças de governo, alguns municípios, inclusive a gente tem aqui na nossa região alguns que isso gera uma instabilidade grande nas nossas relações institucionais, mas eu gostaria de ouvir sobre essa experiência com as prefeituras e como é que vocês têm sanado os eventuais problemas. Obrigada, João. Tá. Então, professora, em relação às disciplinas, nós tivemos isso ainda anterior à pandemia, no departamento de matemática, né, a oferta de disciplina de cálculo, onde foi aberto aí para mais de 300 vagas, porque era justamente uma das disciplinas. A gente fez um estudo de retenção, e aí as disciplinas, né, com maior retenção, foi feito esse projeto piloto com cálculo. E esse projeto piloto, ele deu muito certo, porque assim, a gente conseguiu mais de 50% de aprovação desses alunos, por meio a gente ainda continua, né, com uma reprovação, um abandono, porque os alunos que estão retidos, eles vão se matricular em peso, e alguns, né, não vão conseguir acompanhar, vão achar que,
né, já não aprendia no presencial, então também não vou conseguir aprender à distância. Então, assim, a gente sabe que também, né, existe um pouco de cada coisa. Mas essas experiências, principalmente com cálculo, as grandes universidades aí no mundo todo já trabalham com essas disciplinas básicas, né, em forma 100% virtualizadas. Então, se a gente for pensar, né, no MIT, em Harvard e Oxford, todas essas grandes universidades, essas disciplinas básicas, elas são para turmas gigantes e 100% virtualizadas. Então, assim, não faz sentido a gente pensar que, né, as melhores universidades do mundo estão fazendo assim e dá super certo, mas para a gente não dá, né? Como se a metodologia ela incapacitasse, né, ou não fosse suficiente para a aprendizagem. Então, a gente teve essas ações. A gente tem, por exemplo, uma disciplina do curso de enfermagem também. Deixa eu lembrar aqui. Eu não vou lembrar o nome da disciplina, mas é uma disciplina também que ela é logo do início do curso, tem até uma carga horária um pouquinho maior, e ela também é pré-requisito de várias outras, e ela também tem uma professora assim, que trabalha há anos com essa já disciplina virtualizada. Ela não é uma disciplina de grande retenção, mas é uma disciplina importante no início do curso. E aí, como ela trabalha? Ela virtualiza toda a parte teórica e a parte presencial ela otimiza para as discussões, para estudo de caso, então ela já tem assim, uma outra abordagem didática, potencializando o uso, né, das tecnologias para essa disciplina. Então, a gente tem hoje aqui um Moodle específico, que a gente chama de UFAM virtual, que é só para as disciplinas dos cursos presenciais que os professores querem virtualizar. Então, a gente também tinha criado, na época, uma resolução de virtualização de disciplina, né, com esses critérios. Então, acho que é interessante a gente pensar, né, que precisa estar regulamentado uma resolução para a virtualização de disciplinas, né, que aí contempla a legislação de 40% das disciplinas, né, a forma de ser autorizada no departamento, de ser prevista no projeto pedagógico, e assim acontecer. E em relação à parceria com as prefeituras, no termo de cooperação, a gente colocou essas condições, né, de ser criada uma lei municipal de criação do polo, funcionando numa escola pública, né, que tenha uma infraestrutura mínima, e a gente colocou, né, um documento, nós criamos um caderno didático de criação e implantação de polo, onde a gente coloca alguns parâmetros mínimos de qualidade para a criação desse polo, e aí a prefeitura, né, faz a criação desse polo, e também, porque como ele precisa fazer a cessão de funcionários da Secretaria de Educação ou a contratação, né, que isso fica a cargo da gestão pública, ele precisa ter essa lei para justificar a contratação ou a cessão desses funcionários para esse polo. Então, uma vez criado por lei, isso traz uma segurança um pouco melhor do funcionamento desse polo, independente da gestão, porque o compromisso foi assumido, né, passou pela Câmara Municipal de Vereadores, então, às vezes, muda a gestão, mas ainda a gente tem ali, né, líderes da Câmara Municipal que acabam defendendo o interesse coletivo, e uma vez criado, né, e uma vez tendo aluno matriculado, é mais difícil o prefeito simplesmente encerrar, porque a pressão pública recai sobre ele. Como ele está fechando um polo da UFAM, impedindo a chegada de curso superior, e a população está sendo atendida por isso. Então, essa pressão pública, uma vez que tem já, né, um instrumento jurídico que segura e alunos vinculados, fica um pouquinho mais difícil. Tá, mas a gente tem que pensar em todas as possibilidades. E aí, qual é a alternativa que a gente tem? A gente tem, né, trabalha com as prefeituras, como os mantenedores, né, e aí onera muito. A gente trouxe uma solução para as prefeituras que não onera, né, que é cessão de servidor e utilização de espaços comuns de escolas. Então, isso facilita a manutenção, né, e a execução da oferta sem trazer impedimentos, assim, não vai ter problema na aprovação de lei, porque não vai precisar de passar, né, ver o impacto financeiro de recursos próprios anuais para a manutenção de polo. E aí isso também facilita a manutenção independente da gestão, porque não justifica encerrar um projeto que não tem custo, né, para a prefeitura.
E o segundo ponto é que a gente tem as escolas municipais e a gente tem a Secretaria Estadual de Educação, que é mais fácil a articulação também com a universidade. Então, no caso de uma dificuldade com alguma prefeitura, ou na ausência de uma relação boa institucional, né, municipal, a gente migra para uma escola estadual, que a gente também tem essa mesma possibilidade de infraestrutura, e continua com um acordo com a Secretaria Estadual de Educação. Em última instância, né, não conseguimos resolver nenhuma coisa nem outra, a gente consegue dar suporte. Vamos pensar que a equipe de execução, né, de tutores e coordenador de polo foi extinta no município e a Secretaria de Educação também não conseguiu. A gente consegue fazer a redistribuição desses alunos sendo acompanhado pelos outros tutores, né, porque a gente tem um número grande de tutor, um número grande de municípios, então esses alunos não ficam sem atendimento, e aí a gente consegue fazer a realização desses encontros presenciais em outros espaços no município, que existe possibilidade, né, a gente consegue ali salas de igreja, né, existem outros espaços públicos, né, ou de associações, e no município, a gente sabe que no município interior as coisas são mais fáceis de serem resolvidas e articuladas, porque os próprios alunos são envolvidos, né, e encontram soluções para a questão de uma utilização de um espaço. E isso, assim, numa situação emergencial, mas, né, tendo um acordo de cooperação, tendo lei municipal e tendo a possibilidade do apoio do Estado, dificilmente a gente nunca teve essa situação de ficar, assim, completamente abandonado, entendeu? Isso nunca aconteceu. Então, a gente tem aí mais de 15 anos, né, de EAD, e a gente sempre conseguiu suporte, né, ou por um caminho ou outro. Então, nunca faltou parceria pública para as nossas ações. Não sou eu, mas eu passo a minha palavra. Doutora Kátia. Olá, bom dia a todos. Bom dia, professor João. Prazer ouvi-lo e a experiência da UFAM, que muito vai contribuir aí com a nossa discussão aqui no PDI e nossas futuras implantações aí para o nosso EAD, tá? Foi muito importante ouvir você, João. Eu sou a professora Kátia Corrêa, sou pró-reitora de ensino de graduação. Eu tenho duas perguntas para você, que é uma preocupação nossa, um certo preocupação no sentido da implantação, e nesse sentido, o Estado do Amazonas, eu acho que a sua fala pode nos ajudar, diz respeito às nossas extensões geográficas, né, a região amazônica, e como é que vocês lidam com a problemática da acessibilidade virtual e tecnológica, né, os diferentes municípios que vocês chegam, como é que é essa questão? Então, o primeiro ponto, como é que é para vocês a acessibilidade virtual? E segundo, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre a experiência no setor de regulação, né, das visitas, principalmente esse modelo do EAD institucionalizado, com uma parceria dos municípios e aí espaços públicos que não são da universidade necessariamente. Como é que é a experiência nas visitas, MEC, NEP? Se pudesse falar um pouco sobre isso também. Obrigada, João, um abraço. Tá. Então, professora, o que a gente tem, né? Primeiro ponto vou começar sobre as avaliações. Eu também sou avaliador do INEP, né, de credenciamento e recredenciamento institucional EAD, então eu acompanho as avaliações que chegam, né, e faço avaliações. E, nesse sentido, todas as avaliações pela regulamentação do INEP, elas são feitas na sede. Eles não avaliam nenhum polo e não tem avaliação do polo, é sempre no endereço cadastrado no EMEC. Então, a gente não pode coletar evidências que não sejam do endereço registrado. Então, uma vez que a gente recebe comissão de avaliação, né, a gente faz os encontros com os alunos, a gente faz o encontro com os professores, os alunos, né, de forma virtual. Hoje está acontecendo virtual, mas eu sei que eles vão voltar para o modelo presencial de avaliação. A gente recebeu uma comissão da CAPES semana passada né, sobre EAD, e eles estavam discutindo sobre isso também, né, comentaram sobre isso. Então, assim, e aí a infraestrutura que é avaliada, né, e tudo que é avaliado é da universidade, a documentação
da instituição e não do polo. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto importante a ser apresentado. Então, pode ficar tranquila que não vai ter visita de ninguém do MEC, né, do INEP, a nenhum polo. E o outro ponto em relação à acessibilidade. Qual que é o grande cenário, assim? Hoje em dia, a gente sempre teve, né, esse discurso do, não tem internet no interior, a internet no interior é muito ruim, não dá para fazer nada, né, o aluno raramente, quando consegue, às vezes, acessa de madrugada e tal. A gente sabe que tudo isso, né, de certo modo, é verdade, tá? A gente tem, sim, alunos em comunidade, alunos, né, em comunidades indígenas, alunos ribeirinhos, alunos, né, que precisam aí de 3, 4 horas de voadeira para chegar na sede do polo. Então, a gente tem todo esse cenário. E aí, assim, traz uma vulnerabilidade e contribui para o processo de evasão? Sim, né, não tem como eu negar. E isso também é um fator de risco para o ensino presencial, muito mais, inclusive, né? Na verdade, o aluno, às vezes, nem chega a ter acesso, né, dirá permanência. Então, assim, isso traz uma dificuldade? Sim. Agora, qual que é o aspecto que a gente já tem começado a avançar, porque a gente percebe que o perfil do aluno não é mais o mesmo de 10 anos atrás. Hoje, todos os nossos, assim, grande parte dos nossos alunos já possuem smartphone. E aí, no último levantamento que nós fizemos, né, que vira e mexe a gente está fazendo algumas investigações sobre o perfil de aluno, desejo de aluno, e até, né, essa questão de acessibilidade e competências digitais. Então, assim, a gente estava tendo baixíssimo uso dos polos, então esse é um ponto também que facilita essas parcerias com os municípios, porque a gente não precisa mais de um polo com uma mega estrutura como a gente precisava um tempo atrás, porque o nosso aluno não mais frequenta o polo para fazer todas as atividades, ele não mais depende do computador do polo ou da internet do polo, ele já consegue fazer grande parte das coisas, né, de acessar material pelo celular, com os seus dados móveis. Então, os dados móveis, a plataforma Moodle, ela é muito leve, né, e a gente também tem essa orientação didática que os professores trabalham com recursos leves. Então, ele consegue resolver parte dos seus problemas com o celular, né, ou às vezes no próprio trabalho, porque muitos deles já são servidores públicos, né, ou no trabalho tem internet, então isso facilita com que ele consiga ter acesso a esses recursos. Mas existe uma parcela que ainda não tem acesso, e aí eles precisam ir no polo, precisam fazer essas atividades. E aí, quais são algumas soluções? Né? A gente tem, por exemplo, hoje, um Moodle que ele trabalha parcialmente offline. Então, ele tem um sistema de atualização nos momentos que chega a internet. Então, é como se fosse um servidor local, em que o aluno vai no polo, ele consegue baixar todas as atividades, ele consegue mandar todas as atividades. No momento que chega um sinal, né, seja de madrugada, que o sinal melhora, em qualquer situação, ele faz a sincronização dos bancos de dados e faz a atualização da plataforma, tá? E a gente está estudando a implementação de de um outro sistema que funciona um pouquinho melhor para esses alunos que estão em comunidades remotas, que eles conseguem fazer essa sincronização via pendrive. Então, ele tem um módulo, um software específico, que o aluno não precisa nada, ele só conecta o pendrive, aí automaticamente o programa já roda, já faz a sincronização, e ele leva o pendrive depois para o polo e faz a migração desses dados. Mas, para isso, ele ainda precisaria ter um computador, né, na comunidade ou em casa para resolver essa situação. A gente está estudando também a aquisição de chips para alguns alunos mais vulneráveis, tá? E aí entra um outro ponto que é importante também, que a gente está discutindo sobre o PNAES, que o PNAES ele ainda não contempla o aluno de EAD, né, seja oferta institucional ou não, mas por conta dessa institucionalização do Reúne Digital, né, a gente levou a pauta da atualização do PNAES, porque a gente tem aluno, um número grande de alunos, que precisa de alguma forma de algumas assistências estudantis, que não contemplam todas, logicamente, mas precisa estar incluído. E aí, a professora Denise, né,
a nossa secretária lá da CESU, da atual gestão. Ela é muito conhecedora de EAD. Nós tivemos uma reunião com ela que foi, assim, um diálogo excelente, entendeu? Porque ela já teve experiência de EAD, a UFRJ, né, participa do CEDERJ há mais de 20 anos, então ela é conhecedora, ela é adepta, né, e entende todas as vantagens, né, e o impacto da modalidade. Então, essa pauta da revisão do PNAE já avançou, e tão logo ela deva sair, e aí com isso a gente consegue pensar em linhas específicas de assistente estudantil voltada para esses alunos de maior vulnerabilidade, seja por distribuição de chips, porque aí a gente consegue, né, garantir que os alunos tenham acesso, né, de forma melhorada, principalmente aqueles que estão remotos, para isso, tá? E além disso, assim, vamos pensar que o nosso município hoje, com a pior internet, que seria Santa Isabel do Rio Negro, né, que está lá no Alto Rio Negro, próximo a São Gabriel da Cachoeira, a gente fez colação de grau virtual, e a internet permitiu, né, essa conferência, teve estabilidade de internet para fazer toda a colação de grau de forma virtual. Então, assim, a nossa realidade hoje no interior, principalmente com a popularização da Starlink, né, que as prefeituras podem contratar e etc., a gente traz uma vantagem maior de conectividade. E isso vai acontecer de forma acelerada, assim, já tem tido experiências, o acesso à internet tem acontecido de forma bastante acelerada, tá? E outro ponto importante é que a gente, recentemente, começamos a fazer alguns encontros síncronos entre professores e polos, coisa que a gente não fazia por conta da limitação da internet. E aí, alguns professores acharam que não estava dando certo, etc., então a gente resolveu lançar uma pesquisa para os alunos para entender a necessidade deles desses encontros síncronos, né, com os professores e tutores. E aí, assim, todos eles relataram que queriam esses encontros síncronos, né, numa frequência quinzenal que estaria adequada. Então, a gente percebe, assim, que eles estavam conseguindo ou acompanhar online ou assistindo a gravação depois. E aí é uma outra evidência de que a internet, mesmo ruim, ainda é possível de executar essas ações. Então, a gente precisa, né, a gente sabe que tem municípios que vai ser melhor, tem municípios que vão ser piores, e aí a gente trabalha num conceito didático da seguinte maneira, né, vamos trabalhar num layout em características mínimas, né, para o município que é pior, e com materiais complementares que explorem outros recursos em vídeo e tudo para aqueles municípios que têm uma internet melhor. Então, a gente, né, trabalha de forma igualitária, dando, né, diferentes estratégias e diferentes recursos didáticos para diferentes perfis de alunos, mas considerando que o mínimo, né, de qualidade é atingido para todos. Obrigado, João. Eu estava inscrito, depois tem a inscrição da professora Dávila. Eu vou fazer uma... Fala nós dois, depois o João responde. João, em relação ao... Se vocês têm vários perfis, né, de alunos, como você falou, tem alunos indígenas, quilombolas, tem alunos, né, aldeados, tem alunos que já trabalham, né, que é um público também bastante comum na EAD. Não sei se vocês já fizeram algum tipo de análise do perfil de sucesso, né, desse público. Se tiver, por favor, falar um pouco a respeito. Um outro ponto também que eu gostaria de saber se vocês já estão trabalhando nesse ponto, a questão da carga horária de extensão, né, se é aplicável, se é necessário, quais seriam as estratégias assim, para aplicação. Professora Dávila. Bom dia, João, bom dia, colegas. Gostaria de agradecer a explanação. Eu me chamo Dávia, sou diretora do campus de Oriximiná da UFOPA. Então, é um campus distante da sede, né, como tem muitos, quase mais perto de Parintins, do campus ali, né, do outro estado, nosso estado vizinho, que são vocês. E aí, a questão que eu tenho de dúvida é a seguinte: quando nesses municípios que tem os campi, é mais tranquilo, né? Então, uma pergunta, é mais tranquilo realizar a aplicação do EAD? Eu acredito que sim, né? Então, já estou perguntando, mas eu acredito que sim, por causa da infra, da estrutura.
E tá, essa é uma pergunta se é mais fácil. Outra é se começou por esses campi, né? Assim, com o apoio desses campi fora da sede. E outra questão com relação às prefeituras, se há o interesse das prefeituras que esses municípios recebam depois um campus, por exemplo, né? Então, se tem esse interesse, assim, a posteriori, né? Então, a gente vai receber EAD agora, mas aí é nosso próximo passo, junto ao UFAM, buscar um campus aqui para, né, tal município. Tá, era isso, muito obrigada. Tá, então vamos lá, vou começar respondendo as perguntas do professor Cauã, né? Professor, a gente sempre fez estudos de evasão, não considerando até uma falha, assim, da gente tentar estratificar melhor, mas a gente sempre entendeu, assim, os motivos que levam à evasão, né, os fatores de vulnerabilidade, mas essa questão de grupos sociais específicos não foi, né, direcionado na pesquisa, então não saberia te dizer. A sua outra pergunta foi sobre o que mesmo? Só me relembre aí. Carga horária de extensão. Ah, sim, isso, a curricularização da extensão. É um processo que a gente está implementando, né, assim, tanto quanto as dificuldades, as discussões que tem no presencial, tem na distância. Quais são as vantagens? A gente já havia começado a trabalhar os projetos de extensão com os alunos em AD, porque a gente sempre fala assim, eu não quero levar um curso à distância, né? Eu quero levar à universidade. Então, nós já tivemos alunos de iniciação científica, a gente já teve aí inúmeros projetos de extensão, então, assim, extensão à distância, a gente faz, né, de forma muito tranquila, sabe? É perfeitamente possível, não traz problema nenhum. Agora, como é que a gente está pensando nessa curricularização da extensão? Nesse curso que vai começar agora, 1º de agosto, né, vai começar a disciplina, a gente está em fase de acolhimento, de nivelamento, mas as disciplinas já vão começar 1º de agosto, que é dos 25 municípios, que é o Tecnologia em Gestão Ambiental. A gente já está com um projeto pedagógico considerando a extensão curricularizada, e aí a gente vai trabalhar com projetos de extensão integradores, né, das disciplinas do semestre, em parceria com outros profissionais, né, do município. Então, por exemplo, como é a questão ambiental, né, e tem mais facilidade de encontrar profissional, então a gente tem Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem sedes de ONGs, de IDESAN, de CEPRO, né, muitas cooperativas, turismo, questões de desenvolvimento regional, ou empresas também de marcenaria, né, de exploração de produtos não madeireiros. Então, a gente tem, assim, um cenário muito de extensão de forma integrada, né, às disciplinas. Então, a gente está trabalhando, né, dessa forma integrativa das disciplinas do semestre. Tá? E a gente já está contemplando essa carga horária de extensão nesse projeto pedagógico que foi novo. E aí, a diretora, né, de Oriximiná tinha perguntado sobre o início desses cursos. Então, assim, surpreendentemente, professora, as nossas ações de EAD nos municípios, ela não acontece dentro do espaço da universidade. E não teve, assim, ela aconteceu coincidentemente em alguns municípios que já tinha sede, como, por exemplo, Taquatiara, Parintins, Coari, Benjamin Constant, né? A gente já tinha sede da UFAM, mas a gente tinha polo UAB. E quando a gente oferta um curso UAB, ele fica vinculado ao polo, que o mantenedor é a prefeitura. Então, a gente tem um curso da UFAM que não acontece dentro da UFAM, acontece no polo da UAB, mas em algumas ações específicas, a gente, né, faz a integração e a gente usa uma infraestrutura da UFAM. Mas, assim, a identidade do aluno de frequentar é no polo, não é na sede da instituição, tá? E agora também, com
essa institucionalização, a gente tem a prefeitura como mantenedora de um outro polo. Então, isso pode acontecer do polo AB, porque diferente, se o polo AB for um polo associado, ele vai, né, vai estar, a estrutura do polo vai estar dentro da sede da UFOPA. Mas se for um polo AB criado pela prefeitura, o curso ele funciona na infraestrutura do polo. Mas, assim, a gente também, né, promove essas ações, intercâmbio, né, os eventos. Então, acontece, mas a identidade, né, e as ações acontecem prioritariamente no polo. E como a UAB é por meio de adesão, de edital e tudo, a gente fica um pouco meio sem escolha de onde ofertar esses cursos. Por quê? Eles colocam algumas regras. Por exemplo, o curso precisa acontecer em 5 polos distintos, no mínimo 200 vagas, em 3 macro-regiões distintas. Então, a gente, no momento de organizar a proposta institucional, a gente tem que colocar em polos aptos. E aí, às vezes, o polo apto, né, é o que tem. A gente não tem tanto polo assim para poder escolher. E aí acontece, né, da gente ter em municípios que já têm o FAM, ou ter municípios, né, que não têm o FAM, e isso acaba, né, a gente não consegue ter uma decisão assim, tal região, né, existe um vazio ali educacional, e vamos chegar com um curso tal, porque tem demanda naquela região. Se não tiver um polo AB, a gente não consegue chegar, infelizmente. Aí a gente tem que fazer essa articulação, né, com alguma prefeitura, para que ela faça. E aí, em relação a uma futura, né, um futuro campus da instituição, a gente sempre recebeu muitos municípios querendo campus da UFAM. Vamos colocar um campus da UFAM no meu município, né, os prefeitos, deputados, enfim, eu acredito que com vocês aí também não é diferente de receber muitas autoridades políticas querendo a presença da universidade no município. Então, assim, a chegada da universidade no município, a gente sabe que não é fácil, mas, né, um polo avançado, né, com alguns cursos iniciados, né, de forma específica lá, e depois, se tiver cursos em rede, abrir algumas vagas lá vinculadas à unidade da instituição mais próxima, é uma possibilidade. Então, o que a gente fala é o seguinte, olha, a gente vai começar com EAD. O futuro, né, depende muito do que acontece, mas, assim, de antemão, a gente já consegue atender alguma necessidade da população por meio da EAD. Mas, né, o interesse em depois ter uma UFAM lá presencial, eles têm mesmo, né? Eu não vou mentir que muitos entendem assim, não, a gente não tem nem capacidade financeira, né? A gente, né, nem tem público para isso, vamos ficar só com ações em AD, curso ofertas especiais, numa situação mais modesta. Mas tem cursos, assim, tem municípios que eles querem mesmo, né, uma infinidade de curso, querem unidade, e aí o que a gente fala é o seguinte, olha, o que a gente consegue hoje, né, é ter um polo e ter cursos em AD. E, à medida que a parceria vai dando certo, a gente vai amadurecendo essa relação ao longo do tempo e vendo o que é possível fazer e o que tem demanda. É basicamente isso. Muito obrigado, João Vitor. Não temos mais inscrições para o momento. Sou Valdinei. Chamo. Muito bom dia a todos. Primeiro, agradecer e parabenizar aí pela palestra do João Vitor. Excelente, João. Dá para ver, assim, a propriedade com que você passou para a gente a experiência de vocês. E também perceber o seu entusiasmo, né, uma certa militância também no EAD, isso é muito legal, principalmente de uma universidade aqui da Amazônia, com as mesmas realidades, as mesmas características nossas, né? Certamente, assim, vai ser uma experiência muito interessante para a gente. Mas, assim, eu queria aqui entender melhor quando você fala os cursos em rede. Assim, bom, como a gente não conhece... O áudio, Tá ouvindo? o áudio falhou, ficou um pouquinho ruído, não consegui entender. Poderia repetir, por favor? Sim, claro.
Sim, eu queria que você explicasse melhor para a gente, pelo menos para mim, que eu não consegui ainda entender direito, como é que funciona o discurso em rede, entendeu? Como é que funciona o quê? Os cursos em rede. Os cursos em rede, tá. Em rede. Conseguiu entender agora? Sim, entendi, os cursos em rede. Certo. Então, tá, pode continuar. Tá. Outra coisa também que eu queria só ressaltar aqui um comentário que você fez na sua fala, que diz que os cursos EAD não competem com o presencial, no caso da instituição, da universidade, mas que compete fortemente com o setor privado, né, João Vitor? A gente sabe que nos locais remotos, nessas cidades remotas, distantes, essas instituições privadas, de certa forma, atuam até de forma predatórias ali, né, oferecendo cursos sem qualidade, sem suporte, sem compromisso nenhum, uma forma de realmente bem mercadológica e explorando ali a pobreza e a necessidade que ela existe, né? Então, é só um comentário nesse sentido. Outra coisa também, para complementar minha pergunta, há um tempo atrás, obviamente, a UFAM decidiu, né? Foi uma decisão, com certeza, institucional, de vocês trabalharem fortemente, de forma até agressiva, pelo que eu vi, a educação à distância. E a minha pergunta também nesse sentido seria, de que forma que vocês instituíram isso aí na universidade? Vocês chegaram a aprovar, a fazer uma política institucional, discutida e aprovada nos conselhos superiores, aí da UFAM, se existe uma política ou foi só decisão administrativa mesmo, e também de forma organizacional, se o centro de vocês foi inserido, digamos assim, no organograma, a nível regimental, regimento geral, de estatuto da universidade, como é que se deu isso aí institucionalmente? Obrigado. Eu acho que o teu comentário, né, em princípio, eu acho que ele é muito importante sobre a situação da EAD no Brasil, né? Mais de 50% dos alunos matriculados, o censo EAD mostra, né, do último ano, que mais de 50% dos alunos matriculados hoje na educação superior são de educação à distância, e que dessa parte, mais de 90% são de instituições privadas. E aí, se você mostra o gráfico de alunos matriculados em EAD dos últimos 10 anos, as particulares é crescimento exponencial. As públicas é crescimento, né, assim, não tem crescimento, é linear o número de alunos matriculados em educação à distância. E aí, né, parte da minha militância, que na verdade, né, assim, eu gosto de dizer assim que, para mim, a educação à distância, né, tem uma questão pessoal também que foi para mim transformador, né? Eu sou do interior do Rio de Janeiro, né? Não tinha condições de mudar para a capital e para outros estados para fazer um ensino presencial. Então eu fiz educação à distância, né? Fiz o curso de biologia à distância. E aí, depois que eu vim para Manaus para fazer mestrado, doutorado, né, passei na UFAM, enfim. Mas a oportunidade de ingressar na educação superior se deu por meio da educação à distância, e história igual a minha, né, já tem várias. A gente tem vários alunos da UFAM que fazem mestrado, que vieram da educação à distância, né, no próprio Rio de Janeiro tem vários professores lá da UFRJ, da UENF, tudo que vieram também da educação à distância. Então, né, isso é interessante assim, porque o que eu quero é também, né, utilizar do meu cargo de servidor público para oportunizar a educação superior para que outras histórias, né, iguais à minha se repitam. Tá? E, por outro lado, né, tem uma questão também de que a gente entende assim, que as pessoas que são contrárias à EAD, elas sempre vão se manifestar e sempre tem voz dentro da universidade. E, às vezes, esse grupo minoritário, né, por ter muita voz e por, né, o contraditório sempre ecoa muito mais forte, acaba decidindo por todos aqueles que concordam. Então, assim, quem é favorável, quem, né, apoia, quem entende, né, ser necessário, precisa também, né, manifestar com a mesma pungência de quem é contraditório, sabe? Para que a gente consiga ter uma decisão,
né, justa e equilibrada, que todas as partes se manifestem igualmente, não só quem é contraditório, né, nas reuniões institucionais, né, faz manifestações aí muito emocionadas e muito fortes, e acabam por decidir por aqueles que concordam mais se calam, né? Então, tem um pouco disso. Tá? E assim, a outra questão, a gente não tem como fechar os olhos, né, que tem muita gente sendo enganada, né, por meio dessa educação à distância predatória. E isso traz um confundimento até para os nossos pares, porque eles acham que fazer AD é o que está sendo feito de forma predatória, né, na educação privada. E aí eu acho que isso traz mais uma necessidade maior da gente se fazer presente, porque ou a gente cruza os braços e isso vai ser dominado de forma, né, completamente predatória, ou a gente ocupa esse espaço, né, e reforça a qualidade da universidade pública, né, seja ela presencial, seja à distância. E isso traz, sim, né, não é a modalidade que define a qualidade, é quem oferta como oferta. Então, acho que esse é um ponto importante, né, que a gente precisa reforçar. Em relação às ações da UFAM, se a gente pensar assim, eu nem diria que foi uma ação agressiva, né, porque se a gente pensar no tamanho da nossa comunidade acadêmica, na quantidade de cursos que a gente tem, na quantidade de campo que a gente está começando com um único curso, né, e 600 vagas. E aí ficou distribuído em 25 municípios, mas a divisão das vagas, ela fica muito atrelada ao tamanho do município, né, a questão demográfica. Então, tem municípios com 18 vagas, tem município com 20 vagas, né, tem município com 10 vagas. Então, assim, não é uma ação, é uma ação, vamos pensar, corajosa, em 25 polos ao mesmo tempo, mas eu não digo que seria agressivo, sabe? Porque 600 vagas distribuídas no estado inteiro em 25 municípios, está abrindo turmas muito pequenas, né? E que a gente sabe que tem uma evasão inicial. Então, assim, eu vejo de forma comparativa com o tamanho da universidade, é uma ação rotineira, sabe? Eu não vejo como uma política forte, agressiva da instituição. Mas eu sei que ecoa dessa forma, principalmente para quem, né, às vezes se diz contraditório, que aí fala, nossa, a UFAM, né, está expandindo a EAD, vai abrir um monte de vaga e tudo, mas eu penso que não é bem assim. Aí tá, como é que se deu isso, né, em termos da regulamentação? A gente já tinha, em 2004, aprovado no Consune a regulamentação da educação à distância na universidade. Em 2007, foi criado no CONSAD a criação do órgão suplementar. Então, hoje a gente já tem dentro da estrutura, né, organizacional da universidade o órgão suplementar, dentro do CIORG, está tudo, né, regulamentado. Ela fica, né, como órgão suplementar vinculado à reitoria, tem regimento interno, e passou por todas as instâncias, né, o Conselho Administrativo e o Conselho Universitário. Em relação à criação dos cursos, a gente tem uma legislação, né, pela PROEG para a criação de cursos, então atendeu toda a legislação de criação de cursos, ela fica vinculada à unidade acadêmica, então a unidade acadêmica, né, propõe o curso, cria-se, né, todo o trâmite normal, né, de ter o colegiado do curso, de ter o núcleo docente estruturante, de ser aprovado nos departamentos, de ser aprovado no conselho, no colegiado da unidade acadêmica, e aí depois encaminha para a Câmara de Ensino de Graduação, passa por relatoria, é aprovado na Câmara de Ensino de Graduação, depois é aprovado no Conselho Superior de Educação, no CONCEP, e aí, dessa forma, né, tem a portaria de criação, a portaria de regulamentação do curso. Então, assim, criar um curso à distância, você não precisa levar para um Consune para todo mundo dizer. A criação de um curso à distância cabe da autonomia da unidade acadêmica de criar curso num trâmite
como qualquer outro. Uma vez que a educação à distância já está regulamentada, a educação à distância e a política de educação à distância, ela já está prevista no PDI e ela já foi criada como resolução aprovando a educação à distância não foi. Então, assim, essa discussão da educação à distância já se deu institucionalmente. Então, a gente já tem no CONSAD, né, a estrutura administrativa regulamentada, já tem no CONSUNE a regulamentação da modalidade. Agora, a criação de cursos é o trâmite regular de qualquer outro curso. Não precisa um curso à distância ter que passar pelo crivo de um CONSUNE quando um curso presencial não passa. Por que teria essa necessidade? Se quem é o responsável é a unidade acadêmica, se a unidade acadêmica cria, né, discute, aprova, passa pelo processo regular, né, de criação de qualquer outro curso, que é a Câmara de Ensino de Graduação, e depois o CONCEP. Aqui, né, a gente tem essas siglas, né? E aí, uma vez regulamentado e portaria de autorização, né, de criação e de regulamentação, é matricular aluno, fazer processo seletivo e tocar para frente. Os cursos em rede, exatamente. Sim, os cursos em rede, tá. Então, os cursos em rede, na verdade, hoje nós não temos nenhum, tá? Só para deixar claro que é uma conversa que a gente está amadurecendo e eu tenho, assim, fomentado esse diálogo, né? É um desejo também pessoal, assim, para uma solução que hoje a gente enfrenta. Então, alguns diretores, né, de algumas unidades do interior já têm vindo com mais frequência que ao SED para a gente fazer esses ajustes necessários para construir essa proposta. Porque foi o que eu tinha colocado. Qual é a problemática hoje? A gente tem professores com carga horária baixa no interior, porque, né, são muito específicos de um curso só. Esse curso, porque já tem mais de 10 anos, já não tem uma entrada de alunos tão grande quanto um dia teve, porque satura, mas a gente tem outros municípios com essa demanda, e eles gostariam de criar outros cursos que teriam demandas, que seriam similares, né, e que poderiam ser absorvidos pelo aquele corpo docente do curso original, como, por exemplo, administração e contabilidade. Tem muitos professores que foram concursados para o curso de administração, que teriam competências para ministrar algumas disciplinas do curso de contabilidade. Então, e teria demanda de um curso de contabilidade. Então, se a gente cria esse curso em rede, é similar ao modelo que a gente tem do consórcio das universidades públicas do estado do Rio de Janeiro, aonde disciplinas X são ministradas pelos professores da Universidade A, disciplina Y ministrada pelos professores da Universidade B. Aqui a única diferença é que vão ser todos da mesma universidade, mas de campos diferentes. Então, cria um núcleo docente estruturante com membros de várias unidades, né? O colegiado do curso também com membros de várias unidades, elege-se o coordenador, e aí pode ser também mais de um coordenador, se for o caso, mas assim, um coordenador é suficiente, e aí poderia ter vice-coordenador por unidade acadêmica. Os alunos matriculados, eles ficariam vinculados, né, ao polo, e aí, no caso, aquela unidade acadêmica, então, dentro da matriz de alunos de vocês, né, os alunos que passarem no processo seletivo de Oriximiná são de Oriximiná, né, os de Santarém são de Santarém, e assim sucessivamente. E as disciplinas, elas vão ser oferecidas por meio da plataforma virtual, podendo ter encontros presenciais, síncronos ou não, né, acontecendo nas sedes dos municípios. E aí, no final, né, a cerimônia de colação de grau sai também no vínculo de matrícula que aquele aluno tem. Então, é só uma forma da gente otimizar os nossos recursos humanos e oportunizar cursos diferentes, né, nos mais diversos campi, que não possui como oferta especial, porque, por exemplo, a contabilidade em Benjamin Constant. A gente sabe que não faz sentido ter um curso presencial contínuo lá, ter docente, né, concursado para isso lá, mas às vezes a oferta especial, ela pode permanecer durante 5, 6 anos de forma seguida, entendeu? Tendo demanda. A partir do momento que observa que a demanda diminui, suspende a oferta, né, do processo seletivo para lá, e aí depois de 4, 5 anos volta, faz uma nova oferta. Então, eu acho que traz flexibilidade de ofertas de vaga, né,
e de otimização dos recursos humanos nos campos do interior. Então, assim, essa discussão, a gente está construindo essa proposta, mas esse seria o caminho que a gente tem amadurecido. O áudio tá fechado, o professor não está ouvindo. Muito obrigado, João. Estamos encerrando aqui o primeiro momento. Eu gostaria novamente de agradecer a disponibilidade pela conversa, pela apresentação e por responder tantas dúvidas aqui. Certamente, no nosso processo posterior, né, de desenvolvimento da EAD, entraremos em contato novamente, eventualmente faremos uma visita técnica aí ao seu centro, para a gente construir a EAD aqui no Oeste do Pará. Muito obrigado, João, mais uma vez. Bom dia para você. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu me sinto, né, privilegiado de poder estar aqui com vocês, né? A gente sabe do trabalho importante que a UFOPA tem feito e colaborar nesse processo da expansão, né, das vagas e oportunizar aí que mais alunos, né, ingressem no ensino superior, com certeza é algo que me deixa feliz, né? E com certeza, quantas vezes vocês precisarem, quantas vezes eu estarei disponível, que é o que eu mais gosto de fazer, é isso, é oportunizar a educação superior para todo mundo e colaborar nesse processo, né, me traz muita satisfação. Obrigado.